Olá, galerinha do nono ano. Aqui é o professor Paulo, ministrando a nossa primeira videoaula para o nono ano, onde nós iremos tratar do tema Terra e Universo e os subtemas do início do universo. Vamos tratar das galáxias, do nosso sistema solar e a formação das estrelas, alguns aspectos sobre as estrelas. Então nós vamos para a seguinte tela. Pessoal, é isso aí mesmo. Escuro, não tinha nada. Antes do universo ser formado, o que tinha era apenas a escuridão. Tudo era concentrado em um único ponto, sem existência de tempo e de espaço. Tudo que existia estava tão exprimido, mas tão exprimido que não tinha tamanho nenhum. O universo tinha dimensão zero. É o que chamamos de singularidade. Um único ponto com todas as coisas no mesmo lugar. E aí aconteceu um fenômeno conhecido como o Big Bang. De acordo com os astrofísicos, esse fenômeno se deu há cerca de 13,7 bilhões de anos. Está com muito tempo, não é? Mas somente depois de 2 bilhões de anos é que todos os elementos que existem hoje se formaram. Elementos que eu digo são os elementos que formam as coisas, formam os seres vivos, formam a água, a rocha, o ar que nós respiramos, formam as estrelas. Então, todos esses elementos só foram existir 2 bilhões de anos depois do Big Bang. Muitos desses materiais só se formaram por causa de algumas estrelas chamadas de supernovas, que faziam os elementos pesados. Sem essas explosões das supernovas, não teríamos todos esses elementos pesados. E aí, nós vamos falar primeiramente aqui das galáxias, que são as maiores estruturas que tem no universo. O universo tem centenas de bilhões de galáxias e nós moramos em uma, nós vivemos em uma. É na Via Láctea, a galáxia onde nós estamos situados. Via Láctea quer dizer caminho de leite. A nossa galáxia, como nós podemos ver aí, ela tem esses braços, ela parece um roda-moinho, não é? Por ter esse formato, ela é chamada de espiral, um formato de espiral. Olha só, algumas galáxias são diferentes da nossa. Por exemplo, nós temos galáxias com formatos elípticos, que são esse que está do lado da espiral. Nós temos o formato espiral, que é o da nossa aqui, olha só, nosso formato é esse aqui. Nós temos o formato aqui elíptico, né? Que são esses círculos, são as galáxias bem ajeitadinhas. E nós temos galáxias irregulares, que não tem formato nenhum, é um formato aleatório, né? Então são esses 3 tipos de formatos básicos que as galáxias têm. Cada formato desse tem uma subdivisão. Existem galáxias espirais que têm esses braços aqui mais fechados ou mais abertos, mas aí nós estamos aqui só para dar o formato principal das galáxias. Passando para frente, nós temos agora a posição do nosso sistema solar na nossa galáxia. Olha só, nós estamos aqui bem distante do centro da galáxia. Na verdade, nós estamos na periferia, num dos braços periféricos da galáxia. E isso é até bom para nós, porque aqui no centro da galáxia é uma zona muito turbulenta, de muitas emissões de radiações e energia. Os astrônomos e os astrofísicos, eles deduzem que os buracos negros, que são fenômenos que acontecem no universo, se formam aqui no centro das galáxias, né?
E esses buracos neles, eles engolem tudo que está ao seu redor, que é chamado zona de o comprimento mínimo que um corpo pode chegar de um buraco negro é chamado de horizonte. Passando desse horizonte, aí é sugado pelo buraco negro. Inclusive, a luz é tragada pelo buraco negro. E aqui nosso sistema solar sendo representado aí na periferia da galáxia. Não existe a galáxia que fica mais próxima de nós, que possa dizer próximo, é a galáxia de Andrômeda, que também é igual à nossa galáxia, tem um formato de espiral. Só que ela é muito maior do que a nossa galáxia. Enquanto a Via Láctea tem cerca de 200 a 4 bilhões de estrelas, acredita-se que Andrômeda tenha cerca de 1 trilhão de estrelas. E ela está a 2,54 milhões de anos-luz. Pessoal, eu vou voltar na tela anterior, que eu vou falar aqui sobre esse ano-luz. Olha só, nós estamos distante aqui, o nosso sistema solar está distante do centro da nossa galáxia, 26,6 mil anos-luz. É uma distância muito grande. O que é isso? O que é ano-luz? É a velocidade em que a luz percorre, é a distância, na verdade, que a luz percorre em um ano. Imagine que essa velocidade é de 30 mil quilômetros por segundo. Imagine o seguinte, que se você tivesse uma nave que conseguisse andar na velocidade da luz, que hoje isso é inimaginável, para dar uma volta na Terra, ela precisaria de apenas 1/10 de segundo. Então veja como é uma grande velocidade. E imagine passando 26.600 anos andando nessa velocidade, que era para poder chegar no centro da galáxia. Muito distante, não é? Se você quiser saber, fazer esse cálculo para saber realmente quantos quilômetros dá, você pega um ano-luz, vou colocar aqui para vocês, um ano-luz é o espaço que a luz percorre em um ano, que é de 9,5 trilhões de quilômetros. Então você pegaria 9,5 trilhões de quilômetros e aí multiplicaria por 26.600. Aí você teria uma ideia mais ou menos de quantos quilômetros, não é? Tá nosso sistema solar do centro da galáxia. Em outra aula nós vamos tratar de distâncias astronômicas, né? Na verdade, não se usa muito quilômetro, né? E usa outras unidades da qual nós iremos tratar em outra aula, né? E aí voltamos aqui para a galáxia de Andrômeda, né? Já falamos que ela é uma galáxia igual à nossa, assim, no aspecto, né, de espiral, mas que é bem maior. E tá, olha só a distância dela para nós. 2,54 milhões de anos-luz. É muita distância, não é? Ali a gente tratou anteriormente de 1.000 anos-luz. Aqui nós estamos tratando de milhões de anos-luz longe da nossa. E é a galáxia mais próxima da gente. Olha só aqui o nosso sistema solar. Vou subir um pouquinho a tela para ficar mais nítido. Vou ampliar aqui. Aqui nós temos os 8 planetas. Mercúrio, não é? Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno. E tem aqui no final, olha só, esse último planetinha aqui era Plutão, gente. Ele era considerado um planeta do sistema solar. Hoje ele foi rebaixado para uma categoria de planeta anão e vamos já saber por quê na próxima tela. Aqui eu quero citar para vocês algumas particularidades, tá certo? Quais são as particularidades que eu quero citar aqui no nosso sistema solar? Primeiro, o seguinte, o nosso sistema solar, a gente pode olhar os planetas aí, afastando-se do Sol, não tem uma regularidade, não é? Tem planetas grandes, depois fica pequeno, aí o Júpiter é grande, Saturno já diminui, então não tem uma regularidade, ou seja, a distância de que o planeta está do Sol não tem nada a ver com o seu tamanho. Tem a ver sim com a temperatura. Quanto mais distante do Sol, mais frio os planetas irão ficando. Podemos notar aí que o nosso planeta é o terceiro, que tem condições ideais para a vida, tem uma temperatura agradável,
tem água, tem ar para a gente respirar e por aí vai, as condições básicas para a vida. Júpiter é o maior planeta do nosso sistema solar. Saturno é o planeta dos anéis. Nós podemos falar também que os outros dois planetas depois também têm anéis, mas só que são tão fininhos que se tornam imperceptíveis. Planeta de Urano e Netuno. Aí eu faria uma pergunta para você agora. Olha só essa curiosidade. Qual é o planeta mais quente do sistema solar? Obviamente que nós responderíamos Mercúrio, que é o que está mais próximo do Sol. Mas não se engane, não é Mercúrio. O planeta mais quente do sistema solar é Vênus, é o planeta Vênus. Agora você me pergunta, mas por que, professor, se Mercúrio está mais próximo do Sol, por que Vênus é o mais quente? Vênus se torna o planeta mais quente do sistema solar por causa da sua atmosfera, que é muito densa, e quando ele absorve as radiações solares, elas não saem com a mesma facilidade que entraram, ou seja, a densidade da atmosfera impede que essas radiações de calor saiam, fazendo com que Vênus se torne uma estufa, né? O efeito estufa lá é muito grande. Nosso planeta aqui é bem agradável, nós temos um planeta estufa, nós temos também o efeito estufa, mas só que a temperatura média da Terra é em torno de 15 graus. E em Vênus, a temperatura média é 450 graus, certo? Então, aí algumas particularidades do nosso sistema solar. Vamos ver aqui as regras que fizeram com que Plutão deixasse de ser um planeta normal do sistema solar e caísse para a categoria de planeta anão. Então, foi o seguinte. Podemos olhar aqui alguns planetas que são planetas considerados planetas anões. Nós temos aqui o Plutão, o Eris, Makemake e Haumea. Ainda tem outro que é o Ceres, que eu esqueci de colocar aqui nessa imagem. Na verdade, a imagem foi que não me deu o Ceres. Então, olha só. Plutão, ele era considerado um planeta do sistema solar. Mas aí por alguns motivos que apareceram todos essas estruturas aí, esses asteroides próximos de Plutão, que eram quase do tamanho de Plutão, dificultava a visualização da órbita de Plutão. E aí os astrofísicos e astrônomos disseram o seguinte: por que Eris, Makemake e Haumea também não são planetas, nem Ceres, e Plutão é? E aí começaram-se uma grande discussão e aí eles combinaram fazer algumas regras para um corpo ser considerado planeta. A primeira regra seria ser esférico. Veja que esses três primeiros aqui, Plutão, Eris e Makemake, são esféricos, mas o Haumea já é oval, ele já não se encaixaria nessa primeira regra aí de classificação de planeta. A segunda, todos entram, ou seja, todos os planetas têm que orbitar o Sol. Todos eles aqui, eles orbitam o Sol. E a última foi que desclassificou Plutão da categoria de planeta, ter uma órbita limpa. O que era isso? Plutão, por se assemelhar muito a esses outros asteroides, de um determinado momento a sua órbita se confundia com a órbita desses outros planetas anões aí. Foi isso que caracterizou tanto Plutão como Eris, Makemake e Haumea como não planeta, e sim planetas anões. Algumas categorias chamam de plutóides, né, ou planetoides, né? Então foi essa categoria, essa terceira aqui, que fez com que Plutão desclassificasse da categoria de planeta, ou seja, ele não tem uma órbita limpa. A órbita dele se confunde com a órbita dos astros que ficam próximo dele, e por ele ser pequeno se confunde. Próximo, nós vamos aqui para essa próxima tela aqui, nós temos duas imagens, né? Vamos primeiro abrir essa imagem aqui e nós temos os 4 planetas em ordem aqui do Sistema Solar: Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Tem aqui em cima dizendo que são planetas rochosos. O que são planetas rochosos? Significa que se você tivesse uma nave, saísse da Terra, fosse para Vênus, para Mercúrio ou para Marte, você conseguiria pousar
lá nesses planetas, né? É o que a NASA, a Agência Espacial Americana, faz. Ela manda sonda para esses planetas e essas sondas chegam lá, pousam um robô que ele começa a fazer análise de solo e envia para a Terra. Ele tem um mini laboratório dentro dele, mas ele pousa no planeta. Diferente desses outros planetas aqui, ó, os 4 últimos planetas. Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. E esses 4 planetas aqui são gasosos. Você não poderia sair na sua nave, chegar nesse planeta e pousar neles. Por quê? Porque eles são planetas gasosos. Você não pode pousar que não seja numa coisa sólida, tá certo? Pousar. E o seguinte, não se engane, esses planetas são gasosos. Quando se fala assim, é gasoso, então esses planetas são bem maneirinhos. Na verdade, todos esses planetas gasosos são mais pesados do que os planetas rochosos. Por que isso acontece? Por causa da densidade desse gás. Esses gases estão tão densos, as moléculas estão tão próximas uma das outras, que tornam os planetas massivos, pesados, certo? Vamos ver mais uma curiosidade aqui nos planetas. Veja aqui que em cima tem uma numeração, 0, 0, 1 e 2. São as luas, pessoal. O que é uma lua? O que é um satélite natural, na verdade? Satélite natural é todo corpo do espaço pequeno que gira em torno de outro maior. Então, se eu tiver um asteroide que não seja nem planeta e tiver um outro asteroide pequeno circulando ele, orbitando ele, ele é um satélite natural desse outro asteroide, mesmo que ele não seja planeta, tá certo? Então, vimos aqui que Mercúrio não tem asteroide, não tem planeta, não tem lua, não tem satélite natural. Vênus também não tem satélite natural. E aí só vai começar os satélites naturais aqui na Terra, né? Ó, nós temos um satélite natural que é a nossa Lua. Já pensou se a gente tivesse 2 luas? Não era tão bonito? Só uma lua já é bonito, mas aqui, olha só, Marte tem 2 luas. E aí, ó, olha só a quantidade de luas que tem Júpiter. Júpiter tem 79 luas. Saturno, 61 luas. Urano, 27. E Netuno, 14 luas, não é? Deve ser bonito, o céu noturno de Júpiter. Pena que a gente não pode ficar lá em cima de Júpiter, porque ele é um planeta gasoso. Passando para frente, nós temos aqui a imagem do Sol. Gente, o Sol é o astro do sistema solar mais importante para nós aqui, seres vivos que habitam a Terra. Na verdade, só tem seres vivos reconhecidos até hoje aqui na Terra. Então, gente, o Sol ele brilha com essa intensidade e emite calor que aquece a Terra e emite luz também aqui, que é importante mesmo essa luz que ele emite para a Terra. O Sol ele é uma bola de fogo e ele está queimando, tá certo? Ele não é uma lâmpada lá que está bonitinha, não. Ele está, de longe a gente vê ele assim paradinho, mas ali tem erupções gigantescas, né, de explosões. E o que é que faz o Sol queimar? O combustível do Sol é o hidrogênio. O hidrogênio, quando ele se junta a outro hidrogênio, que é chamado de fusão nuclear, ele se transforma em um outro elemento químico chamado de hélio. E nessa transformação ele libera quantidades enormes de energia. Imagine que são números gigantescos que não dá nem para se imaginar quantos átomos de hidrogênio ao mesmo tempo estão se fundindo para formar de hélio. Presume-se hoje que o Sol gastou até agora 15% de todo o seu combustível. E olha que o Sol já tem o quê? 4,6 bilhões de anos, não é? E aí só 15%, imagine quantos bilhões de anos o Sol ainda vai durar. Tá certo, pessoal? E por que ele é tão importante para a vida? Primeiro, por causa do calor que ele deixa a Terra aquecida, que senão a Terra seria uma bola de gelo, tá certo? Mesmo se ele não enviasse esse calor para nós, se não existisse Sol, todos os planetas aqui seriam congelados, assim como os planetas lá, depois de Júpiter, são todos congelados lá, são frios ao extremo. E a outra importância é a luz, gente, que ele envia. Sem essa luz não existiria vida aqui na Terra também. Agora, por que nós vamos ver agora? Aqui.
vegetais, eles precisam da luz para realizar a fotossíntese, tá certo? É através dessa fotossíntese que ele produz seu próprio alimento. Ele não precisa de nenhum outro ser para produzir seu alimento. São independentes, são autótrofos, né? Os vegetais são autótrofos. E aí, quem os vegetais servem? Os herbívoros, né? Que são animais heterótrofos que precisam de outros para poder se alimentar. E esses outros seres vivos são os vegetais, que também são seres vivos. E em seguida os herbívoros vão alimentar os carnívoros. Agora imagine, não tem esse sol aqui, aí não vai ter a planta, não vai ter os herbívoros e depois não vai ter os carnívoros. Ou seja, sem sol, sem vida na Terra, certo? Veja aqui algumas temperaturas que eu estou mostrando aqui para vocês do Sol. A temperatura do núcleo do Sol, olha só, chega aos impressionantes 15 milhões de graus Celsius. E a parte intermediária nós temos aí 2 milhões de graus Celsius e a parte da superfície do Sol chega a 5 mil graus Celsius. E aqui embaixo eu coloquei qual é a relação de tamanho do Sol para os planetas, ok? O Sol é muito maior do que qualquer um dos planetas do Sistema Solar. Para você ter uma ideia, o Sol é tão grande, tão maior do que a Terra, que se eu fosse preencher o Sol com terras, com o nosso planeta, eu precisaria de 1.300.000 terras para encher o Sol, tá certo? Vamos ver aqui, ó. O Sol é uma estrela que a gente deve achar quente, mas olha só, ele só é a terceira, ele é o terceiro aqui, ó, de 5.000 a 6.000 graus, esse casinho quer dizer Kelvin, temperatura Kelvin, mas da temperatura Kelvin para Celsius, a diferença é de 273 graus, tá certo? É pouco para essa quantidade aí que está mostrando. E aí, olha só, o Sol só é o terceiro planeta mais quente. Ainda tem depois dele mais 4 planetas que são mais quentes do que ele. Veja que a cor desses planetas, de acordo com a sua temperatura, vai mudando, né? Vai aí do amarelo para um amarelo mais claro, fica branco, se torna azul, azul mais escuro, que é o Sol mais quente, que é o Sol azul. Beleza, pessoal? Vamos prosseguindo. A distância do Sol para a Terra é de cerca de 150 milhões de quilômetros, né? E essa distância é uma das medidas astronômicas que são usadas, né? Às vezes os astrônomos dizem assim, a distância da Lua, da Terra lá para Marte, são 2 sóis, né? 2 distâncias solares. Então, olha só, a luz do Sol, esse 8 minutos aí quer dizer o seguinte, que a luz do Sol, quando ela sai lá do Sol, ela passa 8 minutos para chegar na Terra, tá certo? Significa que se o Sol de uma hora para outra apagasse, a Terra ainda passaria 8 minutos clara, tá certo? 8 minutos de Sol ainda, 8 minutos de raios de Sol chegariam na Terra após ele ter sido apagado. Quando a gente olha para as estrelas no céu, tem estrelas lá, gente, que está a milhões de anos-luz da gente. Muitas dessas estrelas já se apagaram, tá certo? Não existem mais. Vou dar um exemplo aqui, ó. Se tem uma estrela que está a 2 milhões de anos-luz da Terra, a luz dela passou 2 milhões de anos para chegar na Terra. Significa o seguinte, que se ela se apagasse agora, lá onde ela está, a luz dela ainda passaria 2 milhões de anos chegando na Terra, tá certo? Quando a gente olha para o céu, a gente está vendo o passado, é o que já aconteceu, tá certo? Essas luzes, muitas daquelas luzes podem nem mais estarem lá. O dono da luz, né, que eu estou falando, a luz está, o dono da luz, o emissor da luz é que não está mais. Por último aqui, gente, nós vamos falar de alguns outros corpos que tem no nosso sistema solar, além de alguns cinturões, né? Tem um cinturão de Kuiper, que pertence também ao sistema solar, mas eu não vou falar do cinturão de Kuiper, que são rochas que formam anéis ao redor do Sol,
como esses asteroides aí. São esses vários asteroides desse aí que formam anéis, tá certo? Ao redor do Sol, chamados de cinturão. Outros astros do Sistema Solar, nós temos aí, são os asteroides. Como eu falei, muitos deles são 2 cinturões que nós temos no Sistema Solar. São corpos rochosos de estrutura metálica que orbitam o Sol como os planetas, não é isso? Eles ficam girando ao redor do Sol. E outras estruturas que também tem no Sistema Solar são os cometas, que são corpos, né, que orbitam também o Sol, formados de rochas, gases e gelo, certo, pessoal? São muito pequenos, são muito menores do que os planetas e muito menores às vezes de alguns asteroides, tá certo? Nós temos um cometa bem famoso, que é o cometa Halley, tá certo? Que de a cada 75 a 76 anos eles passam aqui próximo da Terra, ou seja, eles circulam o Sol. Isso é chamado de periélio, perímetro que ele faz hélio ao redor do Sol. O Sol também é chamado de hélio, pessoal. Então nós temos aí uma imagem do cometa Halley, né? Que ele tem essa cauda aí azul, que é a parte de gás gelada. A última vez que o cometa Halley nos visitou, passou próximo da Terra, foi 9 de fevereiro de 1986. Eu já existia, né? E eu me lembro que todo mundo ficou naquele alvoroço querendo ver o cometa Halley, né? Eu pessoalmente não consegui ver. E aí o próximo periélio dele, a próxima vez que ele vai passar próximo da Terra, é no dia 28 de julho de 2061. Tá bom, pessoal? Então, pessoal, é isso aí. Espero que vocês estejam bem, fiquem em casa e quando essa pandemia acabar, a gente volta a se reencontrar, tá certo? Um abraço para todos e até mais.